Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Primeiramente, dizer que é uma alegria estar aqui com jovens, adolescentes, homens, mulheres de Deus. Agradecer ao pastor Marcial, à pastora Carmozina, pelo convite simpático. E estamos aqui, amados, à disposição do Senhor, para que Ele fale aos nossos corações. E eu quero dizer para você, inicialmente, que a alegria que Jesus nos dá, que a alegria que Jesus te dá, ela não acaba numa quarta-feira de cinzas. Muitos jovens adolescentes estão entregando suas vidas na prostituição, nas drogas, na bebida, no cigarro, na farra. Mas a alegria que Jesus nos dá, ela não vai acabar amanhã, porque ela é eterna. Ela começa na terra e não termina no céu, porque vai por toda a eternidade. Então, queridos, nós não estamos aqui inferiorizados em nenhum jovem que está pulando carnaval, entregando suas vidas ao pecado. Não somos melhores do que ninguém, mas somos diferentes. E o melhor projeto de vida é servir a Jesus, independentemente da idade que nós tenhamos. Mas servir a Jesus é o melhor projeto de vida, não tem volta, é irreversível e é o melhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Já está aí na tela. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículos de 1 até o 6. Você pode aí acompanhar a leitura mesmo aí sentadinho, é mais confortável, mas com muita reverência diante de Deus. Eu vou ler os versículos de 1 até o 6 e imediatamente os irmãos lerão o versículo de número 7. Se tiver uma pessoa do seu lado que não tem a Bíblia no celular ou não trouxe, compartilhe com ela esta leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus: Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000, aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate Jearim ao lugar que ele havia preparado, porque lhe armaram uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Versículo 6. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Verso 7. Queridos e queridas, a história de Salomão, esse jovem, esse rei, ela é contada, ela é narrada em 20 capítulos. Parece até minissérie, mas não é. Primeiro dos Reis são 11 capítulos, de 1 a 11, falando de Salomão.
Segunda das Crônicas, capítulo de 1 a 9, totalizando 11 mais 9, 20. Salomão era filho de Davi com quem? Com Batseba. E Salomão começou a reinar ainda jovem, com 21 anos aproximadamente. Quem tem 21 anos aqui, levante a sua mão. 21. Opa, duas pessoas com 21 anos. E Salomão reinou 40 anos em todo Israel. Salomão, ele foi um jovem privilegiado. Sabe por quê? Porque ele recebeu instrução do seu pai, o maior rei de Israel, o rei Davi. E o rei Davi estava aproximando-se o dia da sua morte. Ele chama Salomão e ele diz assim: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, ser homem, Salomão. Como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizerdes, por onde você for. O que eu e você podemos aprender com a vida desse jovem rei, de Salomão? O que eu e você podemos evitar lendo a sua biografia? A primeira coisa que nós devemos evitar com a vida de Salomão, e que nós aprendemos com ele, que Salomão, ele desobedeceu a Deus. Foi uma característica. Salomão, ele se envolveu com muitas mulheres. Ele se aparentou com a filha de Faraó do Egito. E Deus já tinha ordenado através de Moisés para o seu povo não se misturar intimamente com outros povos. E ele tomou por mulher a filha de Faraó e trouxe para a cidade de Davi. Salomão também, ele amou muitas mulheres estrangeiras, as moabitas, as amonitas, as edonitas, as etéias, mulheres das nações, cujo nosso Deus já tinha proibido que se misturassem, que se aparentassem, que se casassem. Salomão também, ele se envolveu durante toda a sua vida com aproximadamente 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. Se você dividir 1000 por 365, ele se encontrava com cada mulher 2 vezes no máximo durante o ano. É lógico que tinha umas que ele se encontrava mais e outras menos. Mas também Salomão, ele já estava na idade avançada, e essas mulheres de outras nações perverteram o seu coração. E Salomão, no final da sua vida, ele já não era de todo fiel para com o Senhor Deus, como fora Davi seu pai. Mas além de Salomão se envolver com muitas mulheres estrangeiras, Salomão também ele praticou a idolatria. Ele seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, a abominação dos amonitas. E Salomão fazia o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e ele não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai fizera. Salomão também ele edificou um santuário a Quemos, abominação dos moabitas, uma deusa. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Então a gente vê aqui uma desobediência de Salomão ao Deus de Israel. Salomão não seguiu os passos do seu pai Davi. E queridos, a desobediência, ela tem sérias consequências.
Quando eu desobedeço a Deus, não só eu sou prejudicado, mas também as pessoas que estão ao meu redor, a minha família, a igreja. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o coração do Senhor, Deus de Israel. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara, não praticar a idolatria e não se unir com mulheres estrangeiras. Por isso o Senhor, olha o que diz as Escrituras, por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, é 1 Reis capítulo 11, versículo 11, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei aos seus servos. Mas o nosso Deus, Ele é misericordioso, e Ele continua no verso 12: contudo, Salomão, não farei nos teus dias por amor a Davi. Salomão não perdeu o reino todo por causa do seu pai, o rei Davi. Queridos, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Gálatas 6, versículo 7: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também vai fazer o quê? Vai colher, vai ceifar. A minha semeadura e a sua semeadura, ela é opcional. Eu semeio se eu quiser, mas a colheita, Alain, ela é obrigatória. Se eu semear nada, eu vou colher nada. Eu não sou obrigado a semear, mas eu não posso fugir da minha colheita. E um exemplo clássico que tem na Bíblia é o exemplo de Sansão. Sansão era um homem muito forte, e o Espírito de Deus vinha sobre ele, e ele tinha uma força descomunal. Sansão, ele matou um leão como se rasga um cabrito. De uma só vez ele matou 30 inimigos. Numa outra ele pegou uma queixada de jumento e matou 1000 midianitas com uma queixada de jumento. Sansão, ele foi consagrado desde o ventre da sua mãe, desde a infância. Deus o abençoou. Mas Sansão, ele cometeu 4 erros, basicamente, e que eu e você devemos evitar. Juízes capítulo 3 diz que ele desceu a Tímina e se declarou a uma mulher filisteia, que não era israelita, que não era judia. Ele foi também a Gaza, e Sansão se envolveu com uma prostituta. Ele também se envolveu com Dalila no vale de Soreque. Sansão também, ele zombou das coisas de Deus. Lembra? Dalila insistiu tanto com ele: onde é que está a sua força, Sansão? Não, me prende aí com tendões, com cordas, com tranças. E ela insistiu tanto que ele acabou cedendo, e teve consequências tristes, irreversíveis, irreparáveis, sem retorno para a vida de Sansão. E essa mulher Dalila, ela insistiu tanto que ela descobriu o seu segredo. Sansão já não aguentava mais. Aí ele revelou o segredo: no meu cabelo nunca foi navalha, nunca foi cortado. E aí tem uma coisa interessante. A gente pensa, irmã Antônia, que foi Dalila que cortou o cabelo de Sansão, e não foi. E acabou lhe contando a verdade: o meu cabelo nunca foi cortado. Versículo 19 de Juízes 16: ela fez com que Sansão
dormisse no seu colo, e em seguida ela chamou um homem. Foi esse homem que cortou o cabelo de Sansão. Essa culpa aí a gente não pode jogar nela. Ela não teve essa culpa. Queridos, o mesmo Sansão, que obteve muitas vitórias esplêndidas, agora ele sofre uma derrota no colo de Dalila. E o que aconteceu com Sansão, depois que ele perdeu a sua força, depois que ele brincou com as coisas de Deus, depois que ele se envolveu com mulheres ímpias, primeiro, os seus olhos foram vazados pelos filisteus, furados. Ele foi amarrado com 2 cadeias de bronze. Ele foi trabalhar na prisão, rodando o moinho em círculo. E a vida de quem obedece a Deus, ela passa a ser uma vida em círculo. Dificilmente a pessoa vai para frente, a menos que ela se arrependa, que ela tome um rumo na sua vida. E o pior ainda, Sansão, ele serviu de palhaço para os nobres da corte. A vida de quem desobedece a Deus passa a ser uma vida em círculo. Juízes 16, 25. Em meio daquela alegria disseram: chamem Sansão para ele nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele, porque ele tinha perdido a unção de Deus. Ele perdeu a alegria da salvação. Ele não perdeu a salvação, mas Deus, ele é misericordioso, e ele deu uma última oportunidade para Sansão. O templo estava cheio de homens e mulheres, e no tempo que Sansão divertia o povo, tinha 5 governadores, mais de 3.000 homens e mulheres. E Sansão faz uma última oração a Deus: Senhor, meu Deus, peço que lembres de mim, por favor, dá-me força só esta vez. E Deus ouviu a oração de Sansão. Aí você pergunta: Sansão foi salvo? Estávamos discutindo no carro quando a gente vinha lá de Taguatinga Sul, pastor Masteral, pastora Carmozinha, irmã Antônia, e a gente vinha trocando aí essas experiências. Sansão, ele foi salvo pela graça de Deus, não pelos méritos, porque ele não fez nada que merecesse a salvação. Aliás, nenhum de nós fez nada para merecermos a salvação. A nossa salvação, ela é pela graça. Agora, exclusivamente aqui, Sansão, ele levou uma vida ímpia diante do nosso Deus. Aí, queridos, tem aquela história que a gente vê no filme. Tem uma pessoa do lado dele, e ele pergunta onde é que está as colunas, e ele coloca uma mão em uma coluna e uma mão na outra coluna, e ele rompe as colunas. O palácio vem abaixo como se fosse um terremoto, e naquele dia ali mais de 3.000 pessoas pereceram. Deus ouviu a oração de Sansão, o primeiro indício de que ele foi salvo, e também ele está lá na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, e ele está lá com Jefté, Davi, Sansão, os profetas e Gideão. Voltando aqui, a nossa semeadura, ela determina a nossa colheita. O que eu estou plantando hoje, o que eu vou plantar nesse ano de 2016, pode ter reflexo daqui a um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Depende do que a gente vai semear. Queridos, quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne, da carne vai colher corrupção, como Sansão colheu e também Salomão. Colhemos o que plantamos.
Quem semeia afeto, colhe o amor. Quem semeia a amizade, colhe o afeto. Quem semeia o amor, colhe a simpatia. Quem semeia a bondade, colhe misericórdia. Quem semeia com fartura, com abundância, vai colher, vai ceifar. Quem semeia com integridade, colhe respeito. Quem semeia no Espírito, do Espírito colhe vida eterna. A salvação de Sansão não pode servir de exemplo para nós. Eu vou fazer como Sansão, eu vou aprontar todas, e aos 44 do segundo tempo, Deus vai dar um jeitinho e vai arrumar um jeito de me salvar. Não é dessa forma. A salvação de Sansão não é uma regra. A regra para a salvação é a obediência a Deus durante toda a nossa vida. A salvação de Sansão, ela é uma exceção. A história de Sansão e Salomão, queridos, são alertas para a nossa vida hoje, para não fazermos o que eles fizeram. Deus é tão generoso que Ele nos dá liberdade de plantarmos o que quisermos, mas Ele é tão justo que colhemos exatamente o que eu e você plantamos. Mas também nós aprendemos aí uma segunda lição, um segundo ensinamento com Salomão. Salomão, ele foi um jovem de oração. Vamos repetir? Ele foi de oração. E eu identifiquei pelo menos aí 2 momentos em que Salomão buscou a Deus, Salomão orou a Deus. 2 das Crônicas, capítulo 6, não precisa abrir, versículo 19 e 20. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti. Para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este altar, sobre este lugar, no qual disseste que teu servo estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Salomão também ele orou quando Deus fez uma aliança com ele. Queridos, e o resultado da oração de Salomão é tremendo. 2 das Crônicas 7, de 1 a 3. Tendo Salomão acabado de orar, sabe o que aconteceu? Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido, a Shekinah de Deus tinha enchido toda a casa, toda a igreja. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se curvaram com o rosto em terra, numa atitude de humildade, de quebrantamento. Quando um jovem, quando uma mulher de Deus, um homem de Deus ora, o fogo do Espírito Santo vem sobre sua vida e sobre a vida de sua igreja, e as respostas virão a médio, curto e longo prazo. Às vezes, humanamente falando, aos nossos olhos, a resposta de Deus demora, mas o tempo de Deus é um e o nosso tempo é outro. Oração lembra comunhão, por isso que Salomão orou. Lembra intimidade, proximidade, dependência total de Deus. A oração diminui a distância entre Deus e nós. O que nós fizemos aqui no início, coloquemos nossas causas diante de Deus e Ele responderá ao nosso clamor com certeza. No dia
27 de agosto de 1729, surgiu um grupo de alemães, os moravianos, e eles decidiram orar continuamente, 24 horas por dia. 24 homens e 24 mulheres se comprometeram a orar 1 hora por dia durante 100 anos. Durante 100 anos, de forma sequencial e ininterrupta, não parava. 6 meses após essa reunião de oração, após essa vigília, eles já tinham evangelizado a Índia, a Groenlândia, a Turquia e a Lapônia. E no ano de 1760, haviam enviado 226 missionários a 10 países. Depois que eles começaram a reunião de oração, e cerca de 3.000 pessoas tinham sido batizadas. E no ano de 1792, 65 anos após esta vigília de oração, eles já tinham espalhados pelo mundo, 300 missionários foram enviados aos confins da terra. E posteriormente, eles enviaram missionários ao Egito, à Espanha e à Romênia. E em 1832, haviam 42 bases missionárias ao redor do mundo. Agora, prestem atenção aqui, queridos. Aguçem os ouvidos. Dentre os moravianos, esse grupo que começou a reunião de oração, surgiram 2 jovens de 20 anos. E eles tomaram conhecimento de uma ilha próximo à Índia, e o dono dessa ilha, ele era inglês, ateu, e ele tinha tomado lá na África 2.000 pessoas, e tinham feito dessas 2.000 pessoas escravos para sempre. E essas pessoas iriam morrer sem nunca ouvir falar de Cristo. E esses 2 jovens tiveram uma ideia brilhante. E eles disseram o seguinte: e quando eles tomaram essa decisão, não foi uma decisão intempestiva para aquele momento, eles já vinham orando há muito tempo. E esses 2 jovens, com o amor de Cristo borbulhando em seus corações, eles tomaram uma decisão. E sabe qual foi a decisão?